Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Partilha do Livro do Céu, volume 754. A própria estima envenena a graça. Purgatório de uma alma por ter negligenciado a comunhão. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma com Jesus menino e parecia que dizia a um sacerdote: a autoestima envenena a graça em ti e nos demais, porque devendo, por teu ofício, prover a graça e as almas, se as almas advertem, porque facilmente se adverte quando há este veneno, que o que dizes e fazes o faz para ser estimado. A graça já não entra sozinha, mas junto com o veneno que tu tens, e, portanto, em vez de ressurgir à vida, encontram a morte. Depois acrescentou: é necessário esvaziar-te de tudo para poder te encher do todo, que é Deus, e tendo em ti o todo, darás o tudo a todos aqueles que virão a ti, e tudo aos demais encontrarás tudo à tua disposição, de modo que ninguém saberá negar-te nada, nem sequer a estima. E mais, de humano a terás divina, como convém ao todo que habita em ti. Depois disto via uma alma do purgatório que, ao ver-nos, se escondia e nos fugia, e era tal a vergonha que ela sentia, que permanecia como esmagada. Eu fiquei espantada, porque em vez de correr para o menino, fugia. Jesus desapareceu e eu me aproximei dela, perguntando-lhe a causa desta atitude, mas ela estava tão envergonhada que não podia dizer palavra, e tendo-a forçado, me disse: justa justiça de Deus, que tem selado sobre minha testa a confusão
e tal temor de sua presença que estou obrigada a evitá-lo. Abro contra meu mesmo obro contra meu mesmo querer, porque enquanto me consumo por querê-lo, porque enquanto me consumo por amá-lo, outra pena me inunda e fujo dele. Ó Deus, vê-lo e fugir dele são penas mortais, inexprimíveis. Mas me mereci estas penas distintas das de outras almas, porque levando uma vida devota, deixei muitas vezes de comungar por coisas de nada, por tentações, por frialdade, por temores e também, alguma vez, para poder acusar-me disso perante o confessor e fazer-me ouvir que não recebia a comunhão. Entre as almas, isto se tem como o nada, mas Deus faz disto um severíssimo juízo, dando-lhes penas que superam as outras penas, porque são faltas mais diretas ao amor. Além de tudo isto, meu Cristo, no Santíssimo Sacramento, arde de amor e, pelo desejo de dar-se às almas, sente-se morrer continuamente de amor, e a alma, podendo aproximar-se a recebê-lo e não o fazendo, é mais. Fica indiferente com tantos inúteis pretextos. É uma afronta e um desprezo tal que ele recebe que se sente delirar, queimar, e não pode dar desafogo às suas chamas. Sente-se como sufocar por seu amor, sem que encontre a quem dar parte, e quase enlouquecendo vai repetindo: os excessos de meus amores, não são tomados em conta, mas são esquecidos, mesmo aquelas que se dizem minhas esposas, não têm ânsia de me receber e de me fazer desabafar, ao menos com elas. Em nada sou compreendido. Não sou amado, não sou amado. E o Senhor, para me fazer purgar estas faltas, fez-me tomar parte na dor que ele sofre quando as almas não o recebem. Esta é uma pena, é um tormento, é um fogo que, comparado ao mesmo fogo do purgatório, pode-se dizer que este é nada. Depois disto, encontrei-me em mim mesma atônita, pensando na pena daquela alma, enquanto para nós se tem verdadeiramente como um nada deixar a santa comunhão. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma com Jesus, menino, e parecia que dizia a um sacerdote: a autoestima envenena a graça em ti e nos demais, porque, devendo por teu ofício prover a graça, se as almas advertem, porque facilmente se adverte quando há este veneno que o que dizes e fazes o faz para ser estimado, a graça já não entra sozinha, mas junto com o veneno que tu tens. E, portanto, em vez de ressurgir a vida, encontram a morte. Então, a Luísa se encontra fora do corpo, do próprio corpo, né? Com Jesus. E lhe parece que Jesus fala com um sacerdote, fala a um sacerdote, né, dizendo que a autoestima, né, desse sacerdote
está envenenando não só a ele, como também a outros, né, a outras pessoas que, né, e que o trabalho, né, o ofício do sacerdote é levar a graça, né, às pessoas e que as pessoas elas advertem, né? E se elas percebem isso, se elas advertem alguma coisa, né, na pessoa, no caso, se elas advertem, elas percebem que, né, o padre ele está envenenado por essa autoestima, né? Então, elas percebem, né, que existe esse veneno da autoestima no padre. Então, o que que acontece? A graça, né, que elas recebem da conversa, da confissão com o padre, né? Ela não entra sozinha na pessoa, mas junto entra também, né, o veneno que o sacerdote tem, né? Esse veneno da autoestima que ele tem. Então, o que acontece? Ao invés dessa alma, né, ela ressurgir à vida, elas elas podem encontrar a morte. Então é sério, né? É complicado isso aqui. Depois acrescentou: é necessário esvaziar-te de tudo para poder te encher do todo, que é Deus. E tendo em ti o todo, darás o tudo a todos aqueles que virão a ti. Então, o que que Jesus diz a esse sacerdote? Continua dizendo, né? Que ele é, é necessário, né? Que é necessário que ele se esvazie disso tudo, desse veneno da autoestima, né? E que ele se encha de Deus, só de Deus. Então, cheio de Deus, ele poderá dar Deus, que é o tudo, né, a todas aquelas pessoas que o procurarem, né? E tudo, e tudo aos demais encontrará, peraí, darás tudo a todos, todos aqueles que virão a ti. E tudo aos demais encontrarás tudo à tua disposição, de modo que ninguém saberá negar-te nada, nem sequer a estima. E mais, de humano o terás divino, de humana a terás divina, como convém ao todo que habita em ti. Então, ele dando, né, ele estando cheio de Deus e dando Deus a todas aquelas pessoas que o procurarem, né, ele vai encontrar, ele sendo uma pessoa honesta e cheia de Deus, ele vai encontrar naquelas pessoas, né, vai dar Deus àquelas pessoas e, portanto, ele vai encontrar Deus em todas elas e elas vão ter
a estima necessária a ele também, né? E, além do mais, ele vai ser um sacerdote como agrada a Deus, né? Ele vai poder honrar a Deus nele próprio, na pessoa dele. Depois disto, via uma alma do purgatório que, ao ver-nos, se escondia e nos fugia. E era tal a vergonha que ela sentia que permanecia como esmagada. Então ela continuou com Jesus, né? Ela estava fora do corpo e ela vê também uma alma que está se escondendo deles, né? Dela e do menino Jesus. Eu fiquei espantada porque, em vez de correr para o menino, fugia. Jesus desapareceu e eu me aproximei dela, perguntando-lhe a causa desta atitude. Mas ela estava tão envergonhada que não podia dizer palavra, e tendo-a forçado, me disse. O menino Jesus, então, desapareceu e a Luísa, ela continuou ali com aquela alma, né? E, e ela perguntou, começou a conversar com ela, perguntando a causa, por que ela estava fugindo de Jesus, né? Deles. Mas essa alma, ela estava tão envergonhada que não conseguia falar nada. Mas aí ela insistiu, né? Ela insistiu, meio que forçou, né? Então, vamos ver o que aconteceu. Justiça de Deus, que tem selado sobre minha testa a confusão e tal temor de sua presença, que estou obrigada a evitá-lo. Obro contra meu mesmo querer, porque enquanto me consumo por querê-lo, porque enquanto me consumo por amá-lo, outra pena me inunda. Fujo e fujo dele. Então, essa alma, ela diz a Luísa, né, que é a justiça de Deus que é justa. E que ela tem como selado, né, isso na cabeça dela. A confusão, né, o temor da presença de Deus. E ela está obrigada, ela se sente obrigada a evitá-lo. E que ela trabalha contra si mesma. Por quê? Porque ela se consome. Enquanto ela tem aquele desejo de querer a Deus, né? E, e também ela se consome em querer amar a Deus. Então, ela quer a Deus e ela quer amar a Deus também. Ela se consome nessa pena, né? Que inunda, que a inunda, né? E por isso ela foge de Deus. Ela foge. E aí ela continua dizendo, né? Essa alma. Ó Deus,
vê-lo e fugir dele são penas mortais. Ela está contando para Luísa, né? São penas mortais e inexprimíveis. Mas me mereci essas penas distintas das de outras almas. Então ela diz que ver a Deus e fugir dele é uma pena, são penas mortais, né? São penas enormes, inexprimíveis, mas que ela mereceu essas penas tão diferentes das outras almas. Porque, levando uma vida devota, então ela explica o porquê, né? Porque levando uma vida devota, deixei muitas vezes de comungar por coisas de nada, por tentações, por frialdades, por temores e também alguma vez para poder acusar-me disso perante o confessor e fazer-me ouvir que não recebia a comunhão. Nossa, então ela diz que ela está pagando essas penas, que ela está sofrendo muito. Por quê? Sendo ela uma alma devota, uma pessoa de caminhada, né, religiosa mesmo, ela, muitas vezes, ela deixou de receber a Eucaristia, de comungar, por coisas pequenas, né? Por tentações, por frialdade, né? Por temores. E, alguma vez, para poder se confessar. E mais, para poder ouvir do sacerdote, né? Se fazer ouvir que não recebia a comunhão. Ela se acusava ao sacerdote disso, né? E fazer-me ouvir que não recebia a comunhão. Ela se fazia ouvir pelo sacerdote, né? Ela queria ouvir do sacerdote que não recebia a comunhão. Negar a comunhão, né, a ela. E isso é muito grave, né? Aí continua. Entre as almas, isto se tem como o nada. Mas, para Deus, mas Deus faz disto um severíssimo juízo, dando-lhe penas que superam as outras penas, porque são faltas mais diretas ao amor. Então, ela diz que para outras almas, né, essas coisas, isso é nada, né? Isso dela não comungar, né? E dela se acusar, né, perante os sacerdotes, deixar de comungar por temores, por tentações.
Isso para as pessoas, para outras almas, né? Isso não é tão grave, mas para Deus é gravíssimo. E por isso que tem essa pena tão severa, né? Tem um juízo severo. E que superam, né? Que são bem maiores do que as outras penas. Por quê? Porque são faltas cometidas diretamente ao amor de Deus, né? Além de tudo isto, Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento, arde de amor e pelo desejo de dar-se às almas. Sente-se morrer continuamente de amor. E a alma, podendo aproximar-se a recebê-lo, não o fazendo, é mais. Fica indiferente com tantos inúteis pretextos. Isso é uma afronta e um desprezo tal que ele recebe que se sente delirar, queimar e não poder dar desafogo às suas chamas. Sente-se como sufocar por seu amor, sem que encontre a quem dar parte. E quase enlouquecendo, vai repetindo. Então, olha que sério, né? Além de tudo isso, né? Tudo que essa alma faz a Jesus, tudo que ela fez, essa, essa, essa falta gravíssima contra o amor de Deus, porque Jesus, no Santíssimo Sacramento, ele arde de amor pelas almas e ele quer dar todo esse amor às almas. E a alma está rejeitando ele quando ela não vai recebê-lo na comunhão. Então, isso faz com que Jesus continue ardendo de amor, né? E é um desprezo que Jesus recebe dessas almas. E ele se sente delirar, porque se sente delirar, queimar, por não poder dar todo esse amor às almas. Ele, ele arde em chamas, sente sufocar por seu próprio amor, sem encontrar a quem dar pelo menos parte dele. Então, e quase enlouquecendo, ele vai repetindo: os excessos de meus amores não são tomados em contas, mas são esquecidos, mesmo aquelas almas que se dizem minhas esposas, não têm ânsia de me receber e de me fazer desabafar, ao menos com elas. Ah, em nada sou compreendido. Ah, não sou amado. Não sou amado. Então Jesus diz, né, que os excessos de seus amores não são levados em conta, são esquecidos.
até mesmo por aquelas almas que dizem que são suas esposas. Elas dizem que são suas esposas, mas não têm desejo de recebê-lo, né? E de deixá-lo desabafar, pelo menos com elas, que são suas esposas. Então, Jesus diz que ele não é correspondido, em nada ele é correspondido, e nem amado, nem amado. E o Senhor, para me fazer purgar essas faltas, a alma diz, né? A alma continua dizendo, e o Senhor, para me fazer purgar essas faltas, fez-me tomar parte na dor que ele sofre, quando as almas não o recebem. Esta é uma pena, é um tormento, é um fogo que, comparado ao mesmo fogo do purgatório, pode-se dizer que este é nada. Então a alma diz que ela precisa purgar. O Senhor, para fazê-la purgar, né? Essa falta, essas faltas, ela tem que sentir, tomar parte, né? Da dor de Jesus, da dor que ele sofre quando as almas não o querem receber. E é uma pena grande, é um tormento, é um fogo, né? É passar por isso que ela está sentindo. Mas é um fogo que, comparado com o fogo do purgatório, é nada, ela diz, né? Depois disto, encontrei-me em mim mesma, atônita, pensando na pena daquela alma. Enquanto para nós se tem verdadeiramente como um nada deixar a Santa Comunhão. Então a Luísa diz aqui no final, né, que ela voltou ao seu próprio corpo, porque até então ela estava fora do corpo, e ela ficou pensando, né, a gente pensa naquela alma, né, o sofrimento daquela alma, a pena que é tão alta, né, a pena que Jesus deu, que foi a de que ela sentisse parte da dor que Jesus sente quando as almas o rejeitam na comunhão, né? Quando ele é rejeitado pelas almas. E, e a gente pensa, né? A Luísa diz aqui que para nós se tem verdadeiramente como um nada deixar de receber Jesus na Eucaristia, na comunhão, né? Parece nada, mas não é. É gravíssimo para Jesus. Como cada bem-aventurado é uma música distinta no céu. Tendo deixado de escrever o que se segue, a obediência ordenou-me que o fizesse, e por isso o escrevo. Parecia que me encontrava fora de mim mesma e que no céu se fazia uma festa especial. E eu estava convidada a esta festa. E parecia que cantava
junto com os bem-aventurados, porque lá não há necessidade de aprender, senão que se sente como uma infusão interior. E o que cantam ou fazem os demais, sabe fazer você mesmo. Então a Luísa, ela continua, ela parou de escrever, né? Ela parou de escrever. Isso que ela está falando aqui. Ela não escreveu, né? Mas a obediência ordenou que ela escrevesse. Então, por isso que nós estamos lendo aqui, que a obediência ordenou que ela escrevesse. E ela foi convidada a participar de uma festa no céu, uma festa especial. Ela foi convidada. Então, ela percebe, né, ela ouve que lá os bem-aventurados estão cantando. E porque lá não se tem necessidade de aprender. Por quê? Porque o que eles fazem lá, todos conseguem ouvir através de uma infusão interior. Então, intelectualmente, né? É uma infusão interior. Então, o que eles estão fazendo, falando, tudo o que acontece lá, os bem-aventurados, a comunicação lá é através dessa infusão interior. E se eles cantam, tudo o que eles fazem, se eles cantam, todos os outros, todas as outras almas, elas entendem, elas participam através dessa infusão interior. Agora, me parecia que cada beato fosse uma tecla, ou seja, que ele mesmo fosse uma música, mas todos acordes todos acordes entre eles, uma distinta da outra. Quem canta as notas do louvor, quem canta as notas da glória, quem as do agradecimento, quem as das bênçãos, mas todas estas notas vão se reunir em uma só nota. E esta nota é o amor, é amor. Então, ela lá no céu, né, nessa festa, parecia que cada beato fosse uma nota, ele mesmo fosse uma nota, uma música, né? Que se tocando aquela tecla, você tem a música. Mas todos os acordes entre eles, cada um era distinto do outro. Porque um tocava a nota do louvor, o outro do glória, da glória, outro do agradecimento e outros das bênçãos. Mas todas essas notas, elas se unem, elas vão se reunir, né, em uma nota só.
E qual é essa nota? É amor. Olha que lindo, né? Parece que uma só voz reúne, uma só voz reúne todas aquelas vozes e termina com a palavra amor. Então, parece, né, que todas aquelas vozes, elas terminam nessa palavra. Elas se unem, né, em uma só, que é a palavra amor, que é o amor. É um ressoar tão doce e forte este giro, esse grito, amor, que todas as outras vozes ficam como apagadas neste canto, amor. Parecia que todos os bem-aventurados ficavam com este canto alto, harmonioso, belo do amor. Então, tudo se resumia no amor. Era um só grito, todas essas teclas, todas essas vozes, todos esses agradecimentos, todas essas bênçãos, elas se uniam numa nota só, amor. E o que se ouvia, o que ressoava, era esse forte grito, amor, que todas as outras vozes ficam como que apagadas perante esse grito do amor, essa voz do amor. Não se ouvia quase nada das outras vozes, porque o grito mais forte e harmonioso e mais belo era o do amor, o que ressoava mais, que ensombrava todo o céu, estáticos, embelezados, avivados, arrebatados, participavam, pode-se dizer, de um paraíso a mais. Então, todos os bem-aventurados, né? Eles ficavam ensombreados, embelezados, ficavam estáticos, avivados, arrebatados, participavam, né? E pode-se dizer que era o paraíso, um paraíso a mais, a mais. Mas quem eram os afortunados que gritavam demais, de que faziam ressoar e que faziam ressoar em tudo esta nota, amor? O que traziam tanta felicidade ao céu? Eram aqueles que tinham amado mais o Senhor quando viviam sobre a terra. Olha só, quem eram os afortunados? Os que gritavam mais, os que faziam ressoar esta nota amor. Os que traziam mais felicidade para o céu, né? Os que levavam mais felicidade para o céu eram aqueles que mais tinham amado a Deus aqui na terra. Então, esses eram os afortunados. Ah, não eram aqueles que tinham feito coisas grandes, penitências, milagres. Ah, não, jamais. Só o amor é aquele que está acima de tudo. Acima de tudo. E tudo fica
por detrás dele. Portanto, quem ama muito e não quem faz muito será mais agradável ao Senhor. Então, olha só, quem mais amou aqui na terra, né, é quem dá esse grito que se faz ouvir mais forte no céu. Não são aquelas pessoas que mais trabalham, que mais fazem penitência, que fazem até milagres. Não, mas são os que mais amam o Senhor aqui na terra. São os que mais agradam a Ele no céu. Parece que estou a dizer disparates, mas o que posso fazer? A obediência tem a culpa. Quem não sabe que as coisas de lá não se podem dizer aqui? Por isso, para não dizer mais desatinos, termino. Então, a Luísa diz, né, aqui no final, parece que estou falando disparates, mas o que eu posso fazer? É a obediência que é culpada, né? Que ela precisa escrever, ela escreve o que a obediência manda. Então, ela não pode deixar de escrever nada. E ela tem que dizer tudo, as coisas lá do céu, né? Quem não sabe que as coisas de lá não se podem dizer aqui? Por isso, para não dizer mais desatinos, termino. As coisas que acontecem no céu não se podem dizer aqui. Parecem estranhas, né? Mas não são. É verdade. Se é Jesus que a faz, né, escrever, porque a obediência é dada por Deus, né? É dada pelo sacerdote, pelo confessor, mas é Deus que quer que se escreva. Que Jesus quer que esses escritos, né? Jesus quer que ela escreva, porque esses escritos hoje servem para nós, né? Se ela não tivesse escrito, nós não teríamos. Então, a santa obediência a fez escrever. As obras que mais agradam a Jesus são as obras ocultas. Encontrando-me em meu habitual estado, depois de ter feito esperar, depois de me ter feito esperar muito, veio o bendito Jesus e me disse: Minha filha, as obras que mais me agradam são as obras ocultas, porque isentas de qualquer espírito humano, contém tanto valor nelas. E eu as tenho como as coisas mais excelentes dentro de meu coração. Tanto que, confrontadas 1000 obras externas e públicas com uma obra interna e oculta, as 1000 externas ficam por debaixo das obras internas. Por que as obras externas? Porque nas obras externas
o espírito humano toma sempre sua parte. Então, olha o que Jesus nos diz, que um trechinho pequeno, um capítulo pequeno, bem pequeno, mas intenso, rico. Jesus diz que, inicialmente, a Luísa diz que depois dela ter esperado tanto, Jesus veio e diz. E o que Jesus diz? Ele diz que as obras que mais agradam a ele, né? As obras que mais agradam a ele são aquelas que são feitas no escondimento, que são ocultas aos olhos das pessoas, né? Por quê? Porque essas obras, elas são isentas. Nessas obras não tem o espírito humano. Por isso elas são valiosas. E Jesus as tem dentro do coração, escondidas dentro do seu coração. São essas as obras que, por excelência, ele gosta, lhe agradam. E se forem confrontadas 1000 obras externas e públicas com uma só obra interna, oculta, né? As 1000 externas ficam lá embaixo, ficam por debaixo das obras internas. Porque nessas obras externas sempre tem algo, né, do espírito humano. Sempre tem um humano, a vontade humana ali, né? O humano sempre toma parte, né? Sempre tem aquela parcela do humano ali, né? Da pessoa. É uma obra que não é pura. E quando ela é feita ocultamente, né? Que não precisa mostrar, né? Que não é feita para mostrar às pessoas. Ela tem um valor imenso para Deus. Elas são as mais excelentes dentro do coração de Jesus. Elas ficam ali toda dentro do coração de Jesus. Jesus lamenta o estado de seus ministros. Encontrando-me fora de mim mesma, encontrei-me dentro de uma igreja, na qual havia muita gente assistindo às funções sagradas. Naquele momento, parecia que por autoridade do governo, entravam outras pessoas a profanar o lugar santo. Por autoridade do governo, entravam outras pessoas a profanar o lugar santo. Quem dançava, quem violava e quem punha as mãos no Santíssimo e nos sacerdotes. Ao ver isto, eu chorava e rogava
dizendo ao Senhor. Então, a Luísa, ela está fora do corpo e ela se encontra dentro de uma igreja. Ela se encontrou dentro de uma igreja. E tinha muita gente ali participando das funções sagradas, né? E nesse momento ela vê que parecia, né, que por autoridade do governo, por permissão do governo, entravam pessoas dentro da igreja, né? E essas pessoas, elas começaram a profanar aquele lugar sagrado. E algumas pessoas dançavam, outros colocavam as mãos no Santíssimo e nos sacerdotes. Então, ao ver isso, ela chorava. Ela chorava e pedia, rogava ao Senhor: não permitas que cheguem a isto, a profanar vossos templos sagrados. Porque quem sabe quantos castigos tremendos descarregarás sobre tuas criaturas por estes horrendos pecados. Enquanto dizia, disse-me. Então Jesus vai começar a falar. A Luísa, ao ver, né, todos essas pessoas, né, todos esses profanadores aqui, né, que tocavam o Santíssimo com as mãos, tocavam os sacerdotes, dançavam e, né, profanavam o lugar sagrado. Então, ao ver tudo isso, ela rogou a Jesus, né, que não permitisse aquilo, que fossem profanados os vasos sagrados, porque viriam castigos tremendos, né, sobre aqueles profanadores, sobre aquelas criaturas, né, todas as criaturas, por causa desses horrendos pecados. Enquanto ela dizia isso, Jesus disse: minha filha, a causa de todos esses enormes delitos e os pecados são a causa de todos esses enormes delitos foram os pecados dos sacerdotes. Porque um pecado é causa de castigo, de fazer cair em outros pecados. Então, o que Jesus está dizendo, né? Que a causa daquelas pessoas estarem fazendo aquilo ali, cometendo esses delitos, né? Foram os pecados dos próprios sacerdotes. E que um pecado é causa de castigo, de fazer cair em outros pecados. É como se um pecado atraísse outro, né? Um pecado levasse a outro. E ainda um pecado cometido por um sacerdote é mais grave ainda, né? Leva outras pessoas a cometerem outros pecados maiores.
Primeiro eles profanaram-no ocultamente, o meu santo templo, com as missas sacrílegas, com misturar os atos impuros na administração dos sacramentos, e chegaram sob o aspecto de coisas santas, não só a profanar os meus templos de pedra, mas a profanar e a violentar meus templos vivos, que são as almas, e a profanar meu mesmo corpo. Então, Jesus explica com todas as letras que primeiro os sacerdotes profanaram ocultamente. Eles profanaram ocultamente o templo, né? O templo santo, com as missas sacrílegas que eles celebraram. Como? Misturando atos impuros na administração dos sacramentos. E chegaram a isso, né? Chegaram, né, sobre o aspecto de coisas santas. E não só profanaram o templo de pedra, né? O templo de pedra, a igreja, mas profanaram, violentaram os templos vivos, que são as almas. E a profanar meu mesmo corpo. Então, eles começaram ocultamente, né? Com as missas sacrílegas, profanaram o santo templo com as missas sacrílegas, eles misturaram atos impuros na administração dos sacramentos. E aí depois eles chegaram a profanar as coisas santas, não só a profanar o templo de pedra, né, a igreja, mas a violentar os templos vivos, que são as almas. Então, está bem claro, né, o que Jesus diz. E, por último, eles profanam o corpo de Cristo. De tudo isso, os leigos tiveram um indício e, não vendo neles a luz necessária para o seu caminho, aliás, não encontraram nada neles, senão trevas, tão obscurecidas que perderam a bela luz da fé. E sem luz, não é de admirar que cheguem a tão graves excessos. Então, os leigos, né, eles tiveram indício, eles entenderam, né, e não vendo mais neles, nos sacerdotes, aquela luz necessária, né, que iluminava o caminho deles.
Eles ficaram sem direção, não viam mais nada neles, nos sacerdotes. E não vendo mais aquela luz que iluminava seus caminhos, né? Não encontraram mais nada nesses sacerdotes, a não ser trevas. E tão obscurecidos, que perderam a bela luz da fé. E sem a luz, não é de se admirar que chegassem a tão graves excessos. Porque eles perderam a fé, não tendo fé, eles não tinham a luz necessária para desenvolver, para administrar o seu sacerdócio, né? Para exercer o seu ministério. Eles não tinham mais a luz, eles estavam nas trevas, obscurecidas, perderam a bela luz da fé. E sem luz, sem a luz da fé, chegaram a esses excessos. Não é de se admirar, né? Que chegassem a graves excessos. Por isso, reza pelos sacerdotes, a fim de que sejam luz nos povos, para que, renascendo a luz, os leigos possam adquirir a vida e ver os erros que cometem. Então, devido, né, a esses graves erros, pecados, delitos dos sacerdotes, também os leigos cometem pecados graves, né? Erros. Então, Jesus pede que a gente reze pelos sacerdotes, porque eles têm que ser luz para os leigos, né? Para nós leigos, para todos os leigos. E eles sendo luz, né? Exercendo o seu ministério de forma digna, os leigos possam adquirir de novo, voltar a ter fé e adquirir a vida e também reconhecer os seus próprios erros, né? E vendo-os terão horror de cometer esses graves excessos, que serão causa de graves castigos. Então, os leigos, eles voltando a ver nos sacerdotes a luz de Jesus, a luz de Deus, que ilumina o caminho de todos, né? Os leigos, eles possam ver os erros que eles também cometem. E então, eles passem a ter horror, né? De cometer esses excessos, esses pecados, que serão causa de graves castigos, né? Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.